Meus queridos e amados ouvintes, nós vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo, aliás, na carta aos Hebreus, né? Porque muitos estudiosos dizem que foi Paulo que escreveu esta carta. Já outros dizem que não, diz que foi Lucas e outros, então fica aquelas divergências, né? Mas alguns acreditam que foi Paulo, eu também acredito que foi ele, né? Mas não vamos afirmar que foi não, né? Vamos ler a partir do versículo 10 do capítulo de número 4, que diz assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, ou diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, com quem temos de tratar, ou seja, com quem temos de prestar conta. Muitas vezes as pessoas acham que se esconde, mas Deus é o Todo-Poderoso para saber onde você está, o que você está fazendo. Deus não é limitado não, irmãos. Ele sabe todas as coisas. Ele quer te dar a vida, e vida com abundância, ou vida em abundância. Por quê? Porque ele é Jeová. Que você queira que não, ele é Deus. Que eu queira que não, ele é Deus. E a Bíblia diz que ele é ontem, hoje e eternamente. Então essa palavra, ela é muito interessante. Por quê, irmão Miranda? Porque o contexto dela, o autor vai nos mostrar o que ele estava falando da mensagem de Deus e o seu propósito. Qual era o propósito daquela mensagem para aquela época? Aí ele faz uma comparação do poder de Deus com o instrumento mais usado naquela época, no tempo daquelas guerras, que era uma espada bem afiada. Entendeu? Porque tem gente que diz assim: não, eu não conheço o poder de Deus. Você não conhece porque você não conhece Deus. Você não busca a presença de Deus. No momento que você começar a buscar, aí você vai conhecer o poder de Deus, né? Então nós precisamos entender o que esta palavra diz verdadeiramente quando ele diz: porque a palavra de Deus é viva. Então veja bem, em primeiro lugar, ele está dizendo que a palavra tem vida. A palavra de Deus é viva. Se ela é viva, irmãos, é porque ela tem vida. Então, se ela tem vida, ela precisa viver em nós. Como, irmão Miranda? Todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, ela vai fazer algo diferente na nossa vida. Mas não é ler por ler, não. Você tem que ler procurando entender o que Deus quer falar com você através da sua palavra. Ora, se o autor está dizendo aqui, a palavra de Deus é viva, viva. Se ela é viva, é porque Deus está vivo. Se Deus está vivo, Jesus está vivo. Quando Jesus ressuscitou, alguém disse: Jesus morreu, acabou-se. Aí 3 dias depois estava lá ele vivinho da Silva, ressuscitado por lapeta, cair com a cara no chão, pensando que Jesus tinha se acabado. Então
A palavra de Deus é viva. Por quê? Porque Jesus está vivo. E Ele está vivo e nos deixou com vida. Deixou a gente quem, Miranda? Todo aquele que crê em Deus, que pratica a sua palavra, tem vida. Tem a vida eterna. Porque Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja bem, a palavra de Deus é viva, ela tem vida, e ela está em nós através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você ou não? Se tiver em você, você tem vida. Ah, irmão Miranda, eu não confesso a Jesus como meu Salvador, mas eu estou vivo. Sim, você está vivo, mas você é criatura, não é filho de Deus. Por quê? Porque Deus criou você, criou todas as coisas. E aí o camarada é criatura, mas ele só é chamado de filho quando ele obedece o pai. Porque o filho de desobediente, ele é um desertor da casa. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Ai, meu Miranda, eu não consegui entender. Não, vou explicar novamente. Veja bem. Quando você nasce, se você não procurar viver de acordo com a palavra de Deus, você está separado de Deus. Ora, que pai é esse que vai dar a assistência a um filho desobediente? O cara pode até dar uma assistência, mas ele não vai tratá-lo como ele gostaria de tratar o seu filho. Do mesmo jeito é Deus, irmãos. Deus não é injusto. Ele tem um filho aqui que é obediente a ele, que faz tudo que ele quer. Como é que ele vai dar a mesma coisa para esse outro aqui que é totalmente desobediente e não faz nada que ele quer? Então a Bíblia diz que o pecado fez separação entre eu e Deus. Mas quando Jesus veio, ele fez a reconciliação entre mim e Deus. Por quê? Porque eu confessei a Jesus como meu Salvador. Aí a palavra de Deus entrou no meu coração e me deu vida, mas não é aquela vida que eu tinha antes, de viver no pecado, fazendo tudo que o lapeta queria, não. Agora eu vivo para Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não obedeço mais à carne, eu obedeço ao Espírito Santo de Deus. Eu não faço mais as obras da carne, eu faço as obras de Deus. Deus é quem comanda a minha vida, é Ele quem manda em mim. Então, além da palavra ser viva, dela dar vida a nós, dela estar em nós, produzindo vida, ela é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Quando você dá lugar à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, você vê a diferença na sua vida. A diferença vai chegar, irmão, não tem como não. Você passa a ser um caboclo diferente. Você não é mais o mesmo que você era antes, de jeito nenhum. Se você der lugar à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, você será transformado, regenerado, purificado pelo sangue de Jesus. Porque a palavra é eficaz, existe eficiência nela para transformar o ser humano. Entendeu, meu irmão? E aqui a Bíblia diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha só que coisa mais interessante. Ora, naquela época, é porque aqui o autor estava fazendo a comparação com o objeto mais cortante e mais penetrante que existia na época, que eles utilizavam, que era a espada. O gume era de um lado e do outro, era bem afiadinho. Então quando enfiava, por exemplo, enfiava numa melancia, ela saía do outro lado, só era girar que a melancia se partia. Entendeu como é que é o negócio, meu irmão? Ele estava fazendo aqui esta comparação, dizendo que a palavra de Deus,
Olha, pode ter a espada mais afiada que existisse no mundo. A palavra de Deus era mais afiada do que ela. Por quê? Porque a palavra de Deus penetrava até a divisão da alma e do espírito. Onde é isso, Miranda? Eu não sei não. Não sei onde é a divisão da alma e do espírito não, mas Deus sabe. Se está escrito na palavra de Deus é porque Ele sabe aonde é. Ora, se Ele fez eu e você, criatura dele, como é que Ele não sabe? Ele sabe, por isso que está escrito na palavra dele. Entendeu? E do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você pode pensar o que quiser. Você pode achar, Miranda, eu estou pensando aqui, mas você não sabe. Claro que eu não sei. Só que Deus sabe, está aqui escrito na palavra de Deus. Deus vai discernir os seus pensamentos. Você pode pensar o que quiser, mas Deus sabe o que você está pensando agora. Ele sabe as intenções do seu coração. Então procure andar retamente de acordo com a palavra de Deus. Se quiser morar no céu. Se não quiser, anda esculhambado mesmo. Mas se quiser morar no céu, precisa procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Irmão Miranda, mesmo andando de acordo, eu peco, você peca, eu peco, nós pecamos, mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados, e todo aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então entenda que nesta noite a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela discerne os seus pensamentos. Deus sabe o que você está pensando, sabe as intenções do seu coração. Então se arrependa dos seus pecados, deixe tudo para trás e continue louvando a Deus com alegria, porque Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos dá vitória. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.